Em Vigésimo, esse é o meu canal para nós trabalharmos a questão da leitura da Bíblia, observar alguns pontos relevantes que desenvolvam essa arte, que é a arte de ler a Sagrada Escritura a partir de todos os pressupostos colocados, que pelo menos os cristãos protestantes afirmam com clareza em relação à Bíblia. Se esse é seu interesse, se inscreva no meu canal, para que possamos continuar a observar essas questões, com alguns vídeos que eu já coloquei e outros irei colocar também, se assim Deus o quiser. Vamos lá, nesse vídeo exclusivo, pensando nessa passagem em si, eu sempre, de Lucas capítulo 4, eu sempre digo que o meu interesse aqui nunca são as conclusões, mas sim entender como é que se chega a elas a partir de alguns postulados, que são técnicos, eu reconheço isso, e acadêmicos, para a gente observar isso. Essa passagem de Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, ela é muito relevante para discutir a questão da fonte, ou das fontes dos evangelhos. Aí nós temos muitas discussões acadêmicas em relação a isso, como a busca do Jesus histórico na primeira fase, segunda fase, terceira fase, o modo de leitura do método histórico crítico, a crítica da fonte, a crítica da forma, a crítica da redação. Temos também a questão da hermenêutica pós-moderna, a cristologia pós-moderna, que não está muito interessada em autoria nem em contexto histórico, mas só uma apropriação do que o Osborne chama de contextualização sincrética. Então, nós temos muitas discussões sobre os evangelhos, e esse texto é relevante porque ele é singular nos evangelhos. Nenhum evangelista mostrou a sua fonte ou as suas fontes como Lucas fez aqui. Então, é interessante a gente observar aqui alguns pontos para entender essa dinâmica da ordem cronológica do Novo Testamento, que é um ponto a ser estudado, porque a ordem canônica são os evangelhos, Atos, Carta de Paulo, Gerais e Apocalipse, mas a ordem cronológica não é assim. Na ordem cronológica, os evangelhos aparecem do ano 60 ou ano 70 em diante. Então, já depois de 20 anos ou 30 anos que Cristo ascendeu ao céu, e muitas cartas de Paulo já estavam escritas nesse momento. Então, vamos lá, como é que o texto de Lucas pode corroborar com a nossa compreensão? Eu estou colocando aqui o texto grego, de fato eu vou colocar aqui diretamente no original, vou fazendo a tradução aqui, e mostrando o que é relevante a partir da nossa redução aqui. A nossa redução é entender esse fenômeno literário que desenvolve a demonstração das fontes de Lucas aqui, nesse texto do capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Estou adotando Lucas como autor, mas tem discussão sobre a autoria também. O que acontece? O livro começa com essa conjunção EPI e DEPER, que é uma conjunção de valor causal entre os estudiosos. O livro começa assim, então, visto que, ao começar assim, nós não temos nenhuma relação, porque na análise do discurso, a gente pensa nos marcadores de início, marcadores de término, para poder entender como é que está funcionando a dinâmica do discurso, no seu continuismo. Qual é a tese? A tese é ligar o verso 1 ao verso 3. Como é que se faz isso? O EPI e DEPER é uma conjunção, é uma rapax legomena, que não aparece também na Septuaginta, dificuldade de entender na literatura helenística ou a literatura helênica, difícil entender, difícil encontrar essa palavra, é uma palavra muito rara, que Lucas, porque o grego de Lucas é um grego muito elaborado, é um grego extremamente interessante. Mas você pode conectar isso aqui ao verso 3, ó, ao verbo edoxem. Então, a ideia normalmente é essa. Então, eu vou ter que ler. Visto que pareceu, emoi, cai. O cai, emoi. Pareceu, visto que pareceu também a mim. Então, parece que a cláusula começa, inicial, a categoria semântica funcional da conjunção ligada ao discurso, conectada ao verso 3. Então, parece que ele está fazendo, o que o autor está fazendo é isso, visto que pareceu também a mim, então parece que o foco dele é esse, é unir o EPE e DEPER, a cláusula principal, que é a questão da proeminência do discurso, que é algo extremamente relevante. Então, esse é o ponto inicial para a gente pensar, como é que o texto começa. Mas, além disso, tem um outro ponto extremamente relevante aqui,
que é justamente a discussão das fontes. E a primeira aqui é chamada por Lucas de poloi, que são muitos. Então, ele visto que muitos, mas o que é esse muitos aqui? Ao muitos parece ser uma generalização de fato de efeito retórico, levando em conta questões orais, tradições orais e textos escritos dentro dessa dinâmica. Claro que a gente precisa reconhecer que aqui nós estamos falando de historiografia. Para entender os evangelhos, tem que entender o conceito de história do primeiro século e a relação da história com a historiografia também. Então, a primeira fonte aqui de Lucas vem dos muitos. Esses muitos, o verbo no auristo é pek reiresan. Esse verbo, ele tem uma dificuldade na tradução dele, porque, dentro da ideia do campo semântico, leva em conta uma tentativa que não explora bem o sucesso ou o fracasso, mas a ideia de empreender. Muitos empreenderam, muitos tentaram. Alguns estudiosos, como o John Noland, do Word Biblical Commentary, o John Noland entende que aqui o verbo está focando a dificuldade da tarefa. Não é nem sucesso ou não sucesso, a questão não é essa, é só empreender, mas ainda com foco na dificuldade da tarefa. O John Noland defende essa tese. Então, o que eles tentaram? Eles tentaram aqui repetir de memória, que esse verbo aqui, anataxastai, que também é um rapax legomena. Então, esse verbo, embora esteja aqui no infinitivo, a ideia é que eles tentaram repetir de memória, que faz muito sentido no contexto deles, ou até mesmo colocar em ordem. Eles tentaram fazer isso, colocar em ordem que diegesi. O diegesim leva em conta o quê? A descrição dos eventos, os fatos, ações e palavras. Eles tentaram colocar em ordem isso, que a gente pode sintetizar como narrativo, um tipo de discurso, mas um tipo de discurso que descreve atos, eventos, ações, palavras, e aí vai. Então, olha o que o Lucas está dizendo sobre essa fonte, que muitos tentaram, como eu disse, colocar em ordem a descrição dos fatos, palavras, ações, ou uma narrativa, com referência a esse peri. A locução preposicional agora envolve o genitivo de referência, com referência aos eventos que foram cumpridos conosco. Essa associação é importante, porque o autor se coloca também nesse movimento. Esse particípio aqui tem muita discussão sobre ele. Esse particípio aqui é pepleroformenon. Esse particípio perfeito, alguns discutem, de fato, o verbo ele tem ideia de cumprimento do Antigo Testamento, já que é usado muito assim no Novo Testamento, é cumprimento, ele está falando da Escritura, os eventos que foram cumpridos, ou ele está falando simplesmente da continuidade de uma ação concluída no passado, que tem a ver com a consumação daquilo que foi escrito, nesse caso que Cristo fez nos Evangelhos. Então, há discussão sobre isso, a respeito da referência dos que eles tentaram. Eles tentaram o quê? Com referência aos eventos que foram cumpridos conosco. Então, o autor... Então, essa ideia do cumpridos aqui tem discussão. John Noland pensa muito nessa ideia dos eventos que, de fato, já são matéria de fato lá no registro que os muitos tiveram acesso em si. Além disso, a segunda, aí essa conjunção 14 faz o paralelo, semelhantemente, da mesma forma, a categoria semântica funcional aqui, comparativa. E aqui nós temos duas figuras importantes, os autoptai, deixa eu desmanchar aqui, os autoptai e os hiperetai. Tem dois aqui, primeiro muitos e agora o autoptai e o hiperetai. Tantos os dois, eles eram origenomenoi. Então, o que é importante aqui? O que é importante observar que é um particípio auristo. Para alguns estudiosos da língua grega, o nominativo sujeito é o particípio, genomenoi, substantivado. Esse autoptai e hiperetai são nominativos predicativos. Então, os que eram testemunhos oculares e servos com respeito à palavra, ou
sobre a palavra, ligado à palavra, com genitivo objetivo. Então, a gente olha isso e, além, tem outra questão. O ORI, o artigo mais o substantivo, mais o CAI e mais o substantivo, acaba chancelando a ideia do Granville Sharp na sua tese sobre os artigos. Então, a ideia de que são dois grupos, são o mesmo grupo, o autoptai e o hiperetai. As testemunhas oculares também eram servos diz respeito à palavra. Então, é importante observar que nesse segundo momento, então, Lucas diz que primeiro os muitos tentaram e agora nós temos as testemunhas oculares. Claro, dentro do conceito da historiografia, porque ele está escrevendo isso, mas ele está chancelando. Então, olha bem, aquele ato que eu disse há pouco, na organização cronológica, esse ato acaba sendo chancelado por meio desses muitos, os autoptai e hiperetai. Então, tem uma dinâmica aí de trabalho com o que Cristo fez, sendo desenvolvida aí nesse primeiro século, antes das escritas dos evangelhos. Esse que é o momento fundamental para a gente entender isso. Agora, o autoptai e o hiperetai, eles transmitiram a nós, de novo, o pronome. Como ele tem aparecido aqui, aparece de novo. Apareceu em rumim, como a gente observou aqui, e transmitiram a nós. Esse verbo aqui, paredosa, que o sujeito dele é o autoptai e o hiperetai. Então, autoptai, o genomenoi, autoptai, hiperetai, paredosa, transmitiram a nós. Essa ideia de transmitiram, esse verbo paredosa, o verbo paradidome, é um verbo que, às vezes, ele tem um sentido mais técnico, como lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 11, recebi, também vos entreguei. Então, essa questão mais técnica de uma consolidação de uma tradição apostólica já no primeiro século. 1 Coríntios, estou falando do ano 52, 53, e Paulo já fala disso presente já naquele contexto. Mas aqui não parece ser essa ideia. A ideia parece aqui não ser muito técnica, mas a transmissão e preservação da história. Então, as testemunhas oculares e servos da palavra, eles transmitiram com a ideia de preservar a história, transmitiram ao autor, ele se inclui nisso. Então, ele ouviu isso, de alguma forma, ele recebeu isso. Então, isso é muito importante para a gente entender um período que é muito complicado de pisar nele, que é o período pré-evangelho, é o período da tradição oral. Então, aí o histórico crítico até trabalha a questão da crítica da fonte e a crítica da forma, como é que as fontes foram usadas depois, e a crítica da redação, que é o papel do narrador em si. Mas olhe bem a importância desse texto aqui para observar isso. Aí a questão muda aqui. Muda de fato, porque aqui chegamos ao que eu coloquei anteriormente, que é a proeminência do texto. Epeideper doxen, pareceu também a mim, visto que pareceu também a mim. Aí, aqui nós temos esse particípio aqui, que ele também produz uma certa discussão, uma discussão aqui. A ideia é como entender o particípio perfeito, pare, colute, cote. Como é que entende esse particípio? Anotem, passim, acribos. Então, alguns acham que pareceu depois dele investigar. A ideia seria investigar. O John Noland não gosta muito desse verbo investigar. Ele acha que essa não é a ideia sendo trabalhada aqui, de fato. Então, uma coisa é certa, que alguma coisa foi feita por ele, investigar, analisar a questão, e é interessante que é investigar tudo que foi colocado pelos muitos e pelos autoptai e hiperetai. Então, depois de investigar tudo que ele recebeu dessas duas fontes, os dois advérbios aqui, anotem, acribos. Então, depois de investigar num tempo considerável no passado, investigar cuidadosamente. Então, esses dois elementos são importantes para a gente olhar.
como é que fundamenta isso aí. Depois de tudo isso, o que ele faz? Depois de parecer, depois de investigar tudo, num período considerável de tempo do passado e cuidadosamente, pareceu também a mim, aí entra o infinitivo, escrever, auriço infinitivo, escrever numa sequência lógica a ti. Essa decisão aqui ela é muito importante, que é a decisão da historiografia, é escrita. Primeiro tem um processo que envolve as fontes colocadas aqui pelo autor, e agora a decisão dele, escrever uma sequência lógica a ti. Escrever a quem? Escrever a Teófile. Teófile aparece aqui, aparece em Atos. Cratiste, que era uma forma de nobreza, um status de nobreza, de autoridade, colocada no primeiro século, normalmente dirigida a imperadores romanos, mostrando que Teófilo, de fato, era alguém com posição, uma posição considerável naquele contexto. Mas para que ele escreve? O Rina define o propósito, para que conheças com segurança a verdade das palavras. E aqui, esse verbo kate, ketes, peri, on, que está ligado, perion, dativo de referência, a esse aqui. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui, para que conheça a verdade, com essa verdade, que foste instruído com referência às palavras. Foste instruído, de fato, isso aqui é outra coisa importantíssima para se entender. O autor está dizendo que Teófilo já tinha, que antes da escrita já foi instruído. Tem uma dinâmica catequética de ensino já sendo trabalhado ali, antes da escrita. Então, agora ele vai, asfaleiam, ele vai colocar mais claramente ainda a verdade, para que, de fato, isso seja consolidado em Teófilo. Então, já existe um processo de catequização ali, de ensino sendo trabalhado antes da escrita do Evangelho. Então, como eu disse anteriormente, nós estamos pisando num terreno bem desconhecido, mas bem colocado aqui pelo autor, como eu disse, de forma singular. Então, sintetizando o que nós vimos aqui, Lucas chancela o poloi, Lucas chancela o autopitai, riperetai, o papel de cada um deles, e Lucas fala dele, pareceu a mim, aí eu participo, né, provavelmente adverbial, depois de acurada, depois de investigar longo tempo no passado, cuidadosamente, pareceu a mim, e o interesse dele é escrever, a decisão dele aqui no grapsai, aí a decisão de escrever a Teófilo para confirmar aquilo que ele já havia aprendido, já havia tomou conhecimento anteriormente, e agora isso vai ser chancelado. Então, como eu disse, esse texto é singular no Novo Testamento. Então, só aqui que a gente encontra essa informação, por isso que é relevante entender que no período pré-escrita dos evangelhos, há um trabalho dinâmico feito ali, que está sendo colocado aqui por Lucas, para a gente entender que, de fato, existe um elemento ali. Então, essa é uma discussão que vai continuar. A organização cronológica, o que a gente conhece de Jesus, veio das cartas para os evangelhos, dos evangelhos para as cartas, dos poloi, dos autoptai, dos reperetês para Lucas. Essa dinâmica precisa ser observada com muito cuidado mesmo, muito cuidado mesmo.